Então, gente, nosso trabalho ele fala sobre a síndrome de Burnout como desencadeante da depressão no ambiente de trabalho. Então, o presente trabalho ele busca identificar como a síndrome de Burnout desencadeia a depressão no ambiente de trabalho, assim como descrever o ambiente de trabalho contemporâneo e seus processos de adoecimento, compreender a síndrome de Burnout como uma psicopatologia no ambiente de trabalho e apontar como esta síndrome funciona enquanto desencadeante da depressão. Então, para o surgimento desta síndrome, se faz necessário um conjunto de fatores que podem ser características organizacionais e pessoais, e quanto às sociais, se destaca o baixo suporte familiar e social. Então, dentro da literatura, para uma definição mais consentida, a síndrome de Burnout, ela é uma síndrome com três proporções, que são a exaustão emocional, que é expressada como esgotamento físico e mental, e uma perda progressiva de energia para a realização das atividades no seu ambiente de trabalho. A despersonalização, que é pautada pelo indivíduo sustentar atitude de frieza e indiferença com os demais colegas de trabalho e ao trabalho, o que ele acaba apresentando dificuldades no cumprimento de metas. Né? E temos a diminuição da realização pessoal, que se sustenta pelo fato do trabalhador se identificar incapaz e acaba possuindo um pensamento negativo de suas próprias capacidades diante de uma meta que deve ser cumprida. E isso prejudica na sua autoestima e na sua autoconfiança. Então, dentre as suas características, temos os aspectos comportamentais e psicológicos, como tensão muscular, irritabilidade, dores de cabeça, distúrbios do sono e etc. Podendo gerar uma emoção negativa que irá atingir a convivência familiar e a vida como um todo. Né? Então, foram averiguadas as associações do modelo cognitivo depressivo com a do Burnout e explicaram que indivíduos com essa síndrome possuem características semelhantes com a da depressão, visualizando a síndrome de Burnout como uma síndrome depressiva. Né? Então, nesse caso, como a síndrome de Burnout pode ser um fator desencadeante da depressão no ambiente de trabalho? Então, a escolha pelo tema surgiu a partir da experiência pessoal de um dos autores ao refletir sobre as características desta síndrome e ao se identificar com algumas delas a partir do seu ambiente de trabalho. Então, muitos profissionais desenvolvem a síndrome sem ter o devido conhecimento dela. Né? Ele possui todas as suas características e afeta o seu desempenho profissional, ou seja, se sente esgotado pelo trabalho, cansado, pode afetar também toda a sua vida social e acaba prejudicando todas as esferas de sua vida, tendo assim uma maior probabilidade de se desenvolver a depressão. Né? Então, se faz necessário falar desse tema porque não, é uma síndrome que não é muito conhecida pelos trabalhadores, né? Então, tal que um estudo realizado por Mesquita et al., com 357 professores da rede pública de São Luís, Maranhão, identificaram o burnout com níveis moderados para a exaustão emocional, com índice de 81,22% e da despersonalização com 62,71%. Então, o presente trabalho, ele trata-se de uma revisão bibliográfica, né, que é realizada através de um levantamento de artigos científicos já publicados dentro da literatura nos últimos 10 anos, 2010 a 2019, de natureza aplicada, que procura produzir conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos, e objetivo explicativo, que procura identificar os fatores que causam determinado fenômeno, aprofundando o conhecimento da realidade. Então, foi realizado a partir de artigos científicos pesquisados nas plataformas como Cielo e Relax, dos últimos 10 anos, né, como 2010 a 2019, como já tinha falado lá no início. Então, na atualidade, enfocar nas competências esperadas do trabalhador está na expansão do seu tempo, em superar seus limites, no êxito do impossível, trabalhar constantemente, doar-se inteiramente. Assim se sente domado por essa conquista de uma liberdade falsa de se organizar, empregando ao trabalho toda a sua força, neste empenho de ter que dar conta de tudo para manter o seu emprego, o trabalhador na contemporaneidade se coloca à disposição do serviço. Ele renuncia à sua intimidade e autoriza que sua privacidade seja ocupada por crescentes imposições dos ambientes laborais. Então, dessa forma, há uma constante invasão do trabalho em todas as esferas de sua vida. Ele acaba renunciando por essas exigências do trabalho.
né? Então, esses trabalhadores, nos dias atuais, são impostos a muitas atividades extenuantes. Ele investe ali todo o seu desempenho profissional e se dedica ao máximo em busca de um falso reconhecimento, pois o mesmo, ele precisa se manter dentro do seu emprego, né? Na modernidade sólida ou pesada, isso já era um pouco diferente. Por quê? Porque possuía uma relação de dependência, onde o empregado precisava da mão de obra do empregador, ou, perdão, onde o trabalhador precisava do seu emprego do mesmo modo que a organização precisava da sua mão de obra, né? Então, havia essa relação de dependência entre os dois. Então, o trabalho ele passou por muitas mudanças no âmbito da atualidade, diferentemente da modernidade pesada, onde as organizações contemporâneas vêm investindo não unicamente na habilidade técnica dos seus empregados, mas especialmente no âmbito subjetivo. As empresas têm que se mostrar mais interessadas no sujeito como um todo, em seus atributos, habilidades, temperamento, motivações e conhecimentos. Então, na contemporaneidade, o trabalho constitui consequências relevantes na saúde física e mental dos empregados. As inúmeras transformações ocasionadas pela globalização financeira, pelas novas formas de gestão e pelas atualidades tecnológicas, influenciam diretamente na saúde dos trabalhadores, de como trabalhar e até mesmo no modo de se organizarem coletivamente. Então, todas essas transformações, elas são caracterizadas por essa globalização, o que automaticamente gera concorrência entre as empresas no mercado de trabalho e acaba se exigindo uma maior produtividade desse trabalhador. Então, como tem falando aqui, né? Então, antigamente, na modernidade sólida, eles possuem essa relação de dependência. O empregado vinha com a mão de obra e o empregador precisava dessa mão de obra, né? Hoje em dia, por conta dessa globalização, tudo ficou mais... o trabalhador teve que se adaptar a essas novas mudanças muito rapidamente, né? O que acaba se exigindo a maior produção no menor tempo. Então, diante das mudanças na contemporaneidade, há um aumento na produção e uma necessidade de se obter mais lucros e gerar um acúmulo de capital. Para a empresa ser uma diferenciação dentro desse mercado. Então, a partir dessa globalização, tudo se tornou mais rápido. Ou seja, houve uma aceleração para se produzir mais, e com essa alta exigência de produção, o indivíduo tem que se adaptar rapidamente a ritmos intensos de trabalho. Ele chega a se doar, permitindo abandonar toda a sua vida social. Isso gera um trabalho adoecedor, porque isso afeta tanto na sua saúde física e mental do trabalhador. Então, diante disso, por que a síndrome de Burnout é considerada uma psicopatologia do trabalho? E quais são os fatores dentro desses ambientes laborais que produzem essa síndrome, né? Aqui nós temos o decreto 3.048, de 6 de maio de 99, onde ele declara o burnout como uma doença do trabalho, sendo caracterizada por um esgotamento físico e emocional. Tem sido constatado nos últimos anos uma estatística significativa de transtornos em trabalhadores, sendo listados uma série de fatores. O principal motivo desse adoecimento mental: acréscimo de tarefas, novas responsabilidades, aumento do ritmo de trabalho e uma cobrança excessiva. Então, a pessoa que possui essa síndrome é porque ela já chegou ao seu limite, já está esgotada, né? Ela já vai ao seu trabalho cansado. Então, o que diz respeito à discussão entre burnout e depressão é um questionamento com muitas controvérsias. Então, a dificuldade na síndrome de Burnout muito marcante é que se afeta apenas a vida profissional, podendo assim não serem afetados a vida pessoal e social. No caso da depressão, há um comprometimento em toda a vida do trabalhador. Então, o sentimento de culpa, por exemplo, é mais comum na depressão. E a fúria é mais comum no Burnout, né? Então, é uma discussão com muitas controvérsias, né? Então, as associações do burnout avaliadas com o estilo cognitivo da depressão foram averiguados 1.386 professores das escolas públicas dos Estados Unidos e concluíram que sujeitos com a síndrome de burnout possuem particularidades que se aproximam com a do modelo cognitivo da depressão, chegando à conclusão que o burnout é uma síndrome depressiva, né? Então, depressão e síndrome de burnout, elas se tratam de estados distintos, mas com características peculiares, porque ela está ligada apenas ao ambiente de trabalho.
Então, há poucas evidências na literatura que trazem uma concepção concreta de que síndrome de Burnout possa ser desencadeante da depressão. Contudo, pelo que foi percebido, Burnout pode ser vista como uma depressão específica do contexto laboral, acrescida de outros sintomas, pois a síndrome de Burnout afeta o trabalhador apenas nesse ambiente de trabalho, trazendo consigo todos os sintomas físicos e psicológicos que se assemelham com essa depressão. Como falei, são distintas, mas com características peculiares. É uma síndrome que afeta apenas dentro do ambiente de trabalho. Então, por isso que ela é considerada uma síndrome depressiva, mas apenas dentro do seu ambiente de trabalho. Né? Então, aqui foram as nossas referências bibliográficas utilizadas.